Montagem e manutenção de computadores. A apresentação do computador. Componentes básicos. O computador é uma das ferramentas indispensáveis para a execução dos mais diversos e importantes serviços. Mesmo que você não trabalhe diretamente com ele, é provável que o computador esteja envolvido nos processos relacionados à sua vida, pois tudo está informatizado. Os bancos que frequenta, a folha de pagamento da sua empresa, caixas de supermercado e até mesmo esse vídeo que você está vendo foi feito através de um computador. O computador está dividido basicamente em software e hardware. O software é a parte intangível do computador. São os sistemas que dizem ao hardware como operar. Esta videoaula destina-se ao estudo do hardware, que nada mais é que o equipamento em si, a parte que você pode pegar, ou seja, o monitor, o teclado, o mouse, a impressora, o gabinete e todos os periféricos possíveis de serem acoplados ao computador. Estudaremos agora as unidades de entrada, de processamento e de saída. Unidades de entrada. Unidades de entrada são os dispositivos que permitem que o usuário interaja com o computador de maneira a inserir dados que serão processados pela unidade de processamento e devolvidos pela unidade de saída. São eles: o mouse, o teclado, scanner, enfim, todos os periféricos que permitem que você envie dados para a unidade de processamento. Alguns periféricos, como leitor de CD, leitor de disquete, pendrive, também são exemplos de dispositivos que facilitam o envio de dados para a unidade de processamento. Existem estudos que nos garantirão para o futuro maneiras mais otimizadas de interação com o computador. Unidade de processamento. A unidade de processamento é para onde vão os dados capturados pelas unidades de entrada. Os dados são processados de acordo com instruções específicas, softwares, e devolvidos para as unidades de saída, completando assim o ciclo de interação com o usuário. Unidades de saída. As unidades de saída são os dispositivos que permitem ao usuário interagir com o computador de maneira a receber os dados que foram inseridos pela unidade de entrada e processados pela unidade de processamentos. Cuidados ao trabalhar com hardware. Antes de começar a desmontagem do computador, é necessário certificar-se de que certas precauções sejam tomadas. Utilize uma superfície plana. Não use roupas que contenham lã para evitar a energia estática. Utilize sapatos com solado de borracha para evitar choques elétricos. Utilize sempre afixado ao seu corpo, braço ou tornozelo, uma pulseira estática que tenha a importante função de evitar a transferência da energia estática do corpo para o equipamento. Uma observação importante: não é recomendável colocar os dedos nos conectores das placas, memórias
e outros periféricos, pois podem causar curtos-circuitos imperceptíveis aos olhos. Importante: antes de fazer ou desfazer qualquer conexão, seja ela de chips, placas, cabos, conectores, periféricos e drivers de qualquer tipo, todos os equipamentos devem estar desligados. Estabilizador de tensão e no break. O estabilizador de tensão é um elemento indispensável para a segurança dos equipamentos. A chave de voltagem de um estabilizador deve ser posicionada na mesma voltagem da rede elétrica. O estabilizador tem um transformador que, através de sensores apropriados, mantém a tensão de saída constante, geralmente em 115 volts. E mesmo quando ocorre alguma variação na entrada, como picos de energia, a tensão de saída permanece constante, nem mais forte, nem mais fraca. Além disso, bons estabilizadores têm filtro de entrada de modo a filtrar ruídos vindos através da rede elétrica e filtros de saída, de modo a não permitir que periféricos como impressoras gerem ruídos para o micro e o restante da rede elétrica. O no break, além de garantir o envio de uma tensão estável para o seu computador, permite manter o micro ligado durante algum tempo no caso de falta de luz, possibilitando que o usuário salve os trabalhos que estavam sendo efetuados e desligue o micro de maneira correta sem que haja perda de dados. Todo no break é dotado de um sistema de bateria. Podemos classificá-los em no breaks online, não há qualquer tipo de retardo, e no breaks offline, que demora uma pequena porção de tempo para entrar em ação. Diferenças entre um gabinete AT e um ATX. A arquitetura básica de qualquer computador completo, seja um PC, um Macintosh ou um computador de grande porte, é formada por apenas 6 componentes básicos: dispositivos de entrada, processador, memória RAM, disco rígido, softwares e dispositivos de saída. Estudaremos agora o gabinete e seus componentes e faremos uma diferenciação entre um gabinete AT e um ATX. Gabinete. O gabinete será o nosso principal objeto de estudo desta videoaula. Para uma melhor compreensão, vamos abri-lo e desmontá-lo. Tome o cuidado de colocar as peças sobre uma superfície segura. Existem modelos de gabinetes antigos e novos que contêm partes metálicas cortantes, podendo ocasionar algum acidente. Portanto, manuseie com atenção. Existem 2 tipos de gabinetes. O ATX são os gabinetes mais novos e encontrados em lojas de informática. E o AT são gabinetes mais antigos que não são mais encontrados para venda, mas que ainda existem principalmente em computadores domésticos. Visivelmente, ambos são bem parecidos. As diferenças são mínimas. Uma delas é que a maioria dos gabinetes AT ainda contém um velho botão turbo, que foi definitivamente eliminado nos ATX. Também existem diferenças na disposição do cooler e dos conectores na parte traseira do gabinete. Vamos abrir um gabinete ATX e um AT para fazer uma demonstração. Com o computador na posição vertical, retire os parafusos que prendem as chapas de proteção do gabinete. Nos computadores ATX, as chapas de proteção são laterais
e podem ser retiradas individualmente. Já nos AT, a chapa de proteção é retirada inteira. Tanto no ATX como no AT, a fonte de alimentação ocupa o mesmo lugar, mas no AT, o seu ventilador empurra o ar frio diretamente sobre o microprocessador, enquanto no ATX, o ventilador puxa o ar quente para fora do gabinete. Outras diferenças entre os gabinetes é que o AT possui um fio preto que faz a conexão de liga-desliga e reset a partir da fonte. Enquanto que no ATX, esses fios são bem pequenos e são conectados a partir da placa-mãe. A maioria dos gabinetes ATX possui dobras em seu acabamento que evitam cortes, enquanto que no AT essas dobras são inexistentes, o que os torna mais perigosos no manuseio. Na parte traseira do gabinete ATX e AT, existem fendas nas quais serão alojadas as partes traseiras das placas de expansão, modem, rede, etc. Normalmente, essas fendas são tampadas e o usuário deve remover as lâminas que as tampam antes de dar início à montagem. Em uma fenda retangular, localizada na parte traseira do gabinete ATX, aloja-se um painel fixo na placa-mãe, no qual estão o conector do teclado, seriais paralela, USB e outros. Existem também fendas que são tampadas e devem ser abertas na medida do necessário, próprias para a instalação de mais conectores. Nas placas-mãe dos gabinetes ATX, os conectores dos teclados são PS2 ou Mini DIN, porém, no AT, a entrada é DIN, necessitando de um adaptador para a conexão de teclados mais novos. Existem diferenças no painel frontal. Além da eliminação do botão e LED turbo, o botão liga-desliga agora funciona de forma diferente. Ao invés de ser ligado na fonte, é ligado na placa-mãe, que ao ser desligada, fica na verdade em stand-by, assim como ocorre com TVs e aparelhos de som atuais. No gabinete ATX, pode haver entradas de USB na parte frontal, o que facilita a conexão de periféricos. Para a demonstração dos demais componentes do gabinete, iremos continuar trabalhando nesta videoaula com o modelo ATX. O gabinete é considerado a estrutura principal do PC, porque é nele que todos os componentes internos serão instalados e fixados. Portanto, a escolha de um gabinete adequado aos componentes que serão integrados é de extrema importância, pois uma escolha inadequada irá prejudicar a instalação. Como desmontar o gabinete? Vamos executar agora os procedimentos para desmontar os componentes do gabinete. Após, analisaremos cada componente. Retire os cabos conectores da parte externa do gabinete. Remova os parafusos e, em seguida, a chapa do gabinete. Ainda com o gabinete na vertical, remova os cabos que levam energia da fonte até o drive de CD-ROM, o drive de disquete e o HD,
Em seguida, retire o cabo de força que liga a fonte até a placa-mãe. Com o computador na horizontal, desparafuse e remova a fonte da alimentação. Chegou a vez dos cabos flat. Remova conexão por conexão, tanto das pontas ligadas aos componentes, quanto das pontas ligadas à placa-mãe. Tenha calma e cuidado. Agora, remova os cabos de Power, Reset e LED. Remova os cabos das entradas de USB frontais. Em seguida, solte o cabo do cooler. Remova a conexão do CD-ROM com a placa-mãe. E após, retire o cooler. Ainda temos a memória e o processador para serem removidos. Retiramos as barras de fixação para conseguirmos remover a placa de vídeo e a placa de fax modem. Agora temos apenas de desparafusar e retirar com cuidado a placa-mãe. Com o gabinete na posição vertical, retiramos o drive de CD-ROM. O drive de disquete e o HD. E, enfim, nos sobra apenas a carcaça do gabinete.
Componentes básicos de um computador. Fontes de alimentação. Todos os componentes eletrônicos precisam de eletricidade para funcionar. Nossa rede elétrica oferece uma tensão alternada de 110 ou 220 volts. Porém, os componentes eletrônicos necessitam serem alimentados com uma tensão contínua, em geral com valores bem mais baixos que esses. No exemplo apresentado, o papel da fonte é justamente converter os 110 ou 220 volts alternados para as tensões contínuas, de 3,3, 5, 12, menos 5, menos 12. De acordo com o componente eletrônico. Algumas fontes possuem chave extra de saída de energia que podem ser usadas para alimentar monitores e caixas de som, sempre cuidando a voltagem. As fontes de alimentação são vendidas baseadas em uma potência nominal, como por exemplo 230 watts, 422 watts, etc. Essa é a potência máxima que a fonte pode ter em suas saídas, isto é, utilizada pelo micro. Sempre verifique a etiqueta impressa na fonte. Podemos calcular a potência consumida por